capítulo de hoje está imperdível. Vai ter sumiço misterioso, noite proibida, agressão cruel, acusação sem piedade e até uma revelação de gravidez, que vai mudar o rumo da história. É aquele tipo de episódio que deixa a gente com a boca aberta e o coração acelerado do começo ao fim. Então já deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que Heleninha vai conseguir largar a bebida dessa vez ou vai acabar caindo na tentação de novo? Quero ver sua opinião fervendo nos comentários, porque hoje o capítulo está imperdível e cada detalhe vai fazer diferença no que vem por aí. Tudo começa quando Celina desperta no meio da manhã e, num primeiro instante, pensa que está tudo em ordem, até perceber que Heleninha não está em casa. O quarto está uma bagunça, a cama intocada e nenhum sinal dela. O coração de Celina dispara, a respiração fica curta e o medo começa a tomar conta. Ela corre pela casa chamando o nome dela, abre portas, olha pela janela e nada. Cada minuto sem resposta parece uma eternidade. Na mente dela, imagens horríveis começam a surgir. Heleninha sozinha na rua, perdida, vulnerável, cercada por gente perigosa. O desespero se transforma em raiva e frustração, e Celina, com as mãos trêmulas, já pensa em ligar para a polícia, para os vizinhos, para qualquer pessoa que possa ter visto ela. É uma mistura de pânico, impotência e culpa, como se o sumiço fosse também uma consequência de tudo, que ela não conseguiu controlar na vida de Heleninha. Enquanto a casa de Celina afundava no caos, César e Odete viviam uma noite que jamais deveria ter acontecido. E não foi qualquer noite. O encontro começou carregado de segundas intenções, com olhares que diziam muito mais do que as palavras. A tensão no ar era quase palpável, como se cada gesto fosse calculado para provocar. Odete, com aquele jeito frio e sedutor, conduzia a situação como uma mestre no tabuleiro do poder. César, mesmo sabendo do perigo de se envolver, se deixava levar, fascinado pelo jogo. Risos abafados, taças de vinho, toques discretos e frases sussurradas no ouvido. Não era amor, era uma aliança perigosa, cheia de interesses escondidos e segredos que, se vierem à tona, podem explodir como uma bomba. Ao amanhecer, o clima entre eles era de cumplicidade sombria, como dois cúmplices que acabaram de cometer um crime e sabem que, dali em diante, nada mais será o mesmo. Tiago caminhava pela rua quando, de repente, seus olhos se fixaram em uma figura que mal conseguia se manter em pé. Era Heleninha, com os cabelos desgrenhados, a roupa amarrotada e um olhar perdido, como se carregasse o peso do mundo nas costas. O cheiro forte de álcool denunciava mais uma recaída, e aquilo fez o sangue de Tiago ferver. Ele se aproximou, mas não com o abraço de um filho, preocupado, e sim com a postura rígida de quem chegou ao limite. A voz dele saiu cortante, quase como um grito. "Olha pra você! É assim que quer que todo mundo te veja?" Heleninha tentou falar, balbuciando palavras desconexas, mas Tiago não quis ouvir. Com um gesto duro, tomou uma decisão que ninguém esperava. Não iria levá-la para casa de imediato. Queria que ela sentisse o peso das próprias escolhas, que entendesse o quanto suas atitudes estavam destruindo não só a si mesma, mas todos ao redor. A frieza no olhar de Tiago cortava mais do que qualquer palavra. E naquele momento, ele não estava apenas decepcionado, estava disposto a ferir para tentar salvar. Renato, ao saber da situação, não perdeu um segundo. Saiu às pressas, com o coração martelando no peito e a mente tomada por 1000 possibilidades ruins. Quando finalmente avistou Heleninha, a cena partiu seu coração. Ela estava encolhida, abatida, com o rosto marcado pelo cansaço e pelos excessos da noite anterior. Sem dizer uma palavra, ele a segurou pelos ombros, como quem tenta resgatar não apenas uma pessoa, mas um pedaço de história, de dignidade e de afeto perdido. O caminho de volta para casa foi silencioso, pesado, cada passo carregado de frustração e amor ferido. Ao chegar, Celina correu para abraçar a filha, mas o alívio durou pouco. A notícia que Heleninha soltou caiu como uma bomba. Tiago sumiu. A casa, que por alguns minutos respirou um pouco de paz, voltou a mergulhar no caos. Os olhares se cruzaram, e o silêncio entre Renato e Celina dizia mais do que qualquer grito. A situação estava saindo do controle e ninguém sabia onde aquilo ia parar. Renato e Marco Aurélio saíram como dois homens possuídos, ignorando sinais de trânsito, buzinas e qualquer coisa que pudesse atrasá-los. O motor do carro rugia enquanto eles cortavam as ruas da cidade, cada um preso aos próprios pensamentos e todos sombrios. A tensão era tão grande que quase podiam ouvir o som acelerado do próprio coração. Perguntavam a desconhecidos. Descreviam Tiago com a voz trêmula. Entravam em becos. Olhavam para cada esquina como se a qualquer momento ele pudesse surgir. Marco Aurélio, apesar de tentar manter a frieza,
Deixava escapar olhares de puro pânico, e Renato, com o maxilar travado, estava pronto para enfrentar qualquer um que estivesse no caminho. O relógio parecia correr mais rápido, e cada minuto sem resposta aumentava a sensação de que algo terrível já havia acontecido. Era uma busca cega, movida por desespero e por um medo quase palpável de que, quando encontrassem Tiago, já fosse tarde demais. Tiago caminhava sozinho, tentando manter a calma, mas a noite parecia mais escura e ameaçadora do que o normal. As ruas desertas amplificavam o som de seus passos, até que 3 jovens surgiram das sombras, cercando-o como predadores diante de uma presa indefesa. O primeiro empurrou Tiago com força, fazendo-o tropeçar. O segundo, com um sorriso debochado, exigiu tudo o que ele tinha nos bolsos. E o terceiro, sem pensar 2 vezes, desferiu o primeiro soco. O impacto o fez cambalear, mas antes que pudesse reagir, vieram mais golpes, socos, chutes, puxões de cabelo. Uma violência crua e covarde. Tiago tentou se proteger, mas estava em clara desvantagem. O som de sua respiração ofegante se misturava com as risadas e insultos dos agressores, enquanto o medo e a dor tomavam conta de seu corpo. No chão, ferido e humilhado, ele sentia o frio do asfalto e o peso da impotência, até que, por fim, levaram o pouco que ele tinha e desapareceram na escuridão, deixando para trás apenas o eco de passos apressados e o silêncio sufocante de quem acabou de viver um pesadelo real. Marco Aurélio e Renato ainda vasculhavam a cidade, quando uma viatura da polícia se aproximou, com as luzes piscando e o som estridente da sirene rasgando o ar. O policial desceu rapidamente com um semblante sério e perguntou: "Vocês são parentes de Tiago?" O silêncio que se seguiu foi carregado de medo. Ao ouvir que o garoto estava no hospital, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Marco Aurélio sentiu o sangue ferver e, num impulso, virou-se para Heleninha, que havia chegado logo depois, apontando o dedo para ela com fúria. "Isso é culpa sua! Você está destruindo o seu filho!" A acusação caiu como um soco no estômago de todos. Heleninha ficou sem reação, com os olhos marejados, enquanto a tensão crescia no ar. Renato tentava manter o controle, mas o clima estava prestes a explodir. O hospital, que deveria ser um lugar de esperança, agora se tornava cenário de rancores, culpas e feridas emocionais que não cicatrizariam facilmente. Diante da cama do hospital, Heleninha olhava para Tiago como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre ela. O filho estava pálido, com alguns curativos, e mesmo machucado tentava evitar encará-la nos olhos. A culpa a sufocava. Cada segundo de silêncio era uma facada na consciência. Com a voz embargada, mas tentando soar firme, ela segurou a mão dele e disse: "Eu prometo, eu vou parar de beber. Nunca mais vou te fazer passar por isso." As palavras saíram carregadas de emoção, mas também de um medo escondido. Medo de não conseguir cumprir. Tiago não respondeu de imediato. Respirou fundo, fechou os olhos e, mesmo sem dizer nada, deixou claro que queria acreditar. Mas ainda havia uma barreira entre eles. Para Heleninha, aquela promessa era como estar diante de um abismo. De um lado, a chance de reconquistar a confiança do filho. Do outro, o risco de cair de novo na mesma escuridão, que já havia destruído tantas coisas na sua vida. Maria de Fátima acordou com um pressentimento estranho, como se algo estivesse fora do lugar. Ao olhar pela casa, percebeu que César não havia dormido ali. No início, tentou se convencer de que ele poderia ter tido um compromisso ou algum imprevisto, mas a intuição falava mais alto. Começou a repassar mentalmente cada detalhe dos últimos dias. As saídas misteriosas, as respostas evasivas, o celular que ele guardava com tanto cuidado. Um incômodo crescia dentro dela, misturando ciúme e raiva. A cada minuto, a certeza de que algo estava sendo escondido ficava mais forte. Sozinha, Maria de Fátima caminhava de um lado para o outro, com os braços cruzados e o olhar afiado, como uma predadora prestes a atacar. Ela sabia que, quando a verdade viesse à tona, e ela viria, não iria reagir com calma, porque no fundo, Maria de Fátima já estava preparando o terreno para um confronto daqueles que viram barraco histórico. Quando o clima já parecia insuportavelmente tenso, Solange resolveu abrir a boca e soltar a notícia que ninguém esperava ouvir naquele momento. Com as mãos trêmulas, mas o olhar decidido, ela encarou Renato e disse: "Sem rodeios, eu estou grávida." Por alguns segundos, o mundo pareceu silenciar. Renato ficou estático, como se não tivesse entendido direito. A notícia entrou na mente dele como um raio, rápido e destruidor. O choque deu lugar a uma mistura de medo, confusão e uma responsabilidade que ele não estava pronto para carregar. Solange, por sua vez, tentava manter a postura,
mas seu coração batia tão rápido que parecia querer pular para fora do peito. Aquela revelação não era apenas um detalhe. Era uma virada de jogo que podia mexer com várias famílias, criar novos conflitos e expor segredos que todos lutavam para manter enterrados. E naquele instante todos sabiam. Nada mais seria igual depois dessa bomba.